Glória a Deus, amém? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, que já estão de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, você que está, ou celular, ou que você tem aí, né, a palavra do Senhor, possa acessar. Mateus capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Todos? Você aí na live, amém? Abra a sua Bíblia também, vá para o canal já com a sua Bíblia, para você, tá certo que quando termina o culto fica aí, né? Mas é bom acompanhar tudo junto, todos juntos, amém? Todos? Podemos? Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados nas regiões à sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. E eles deixaram imediatamente o barco do seu pai e seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. A sua fama percorreu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormento, e endemoniado, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam numa grande multidão da Galileia, e de Decápito, e de Jerusalém, da Galileia, da além do Jordão. Amém? Podem sentar. O tema dessa mensagem, irmãos, anote bem, porque ela vai falar com você. Pedro como um de nós. Pedro como um de nós. Amém? A Bíblia, irmãos, ela é o livro que explica o homem, que mostra o homem na sua totalidade, na sua profundidade. Amém? Sem deixar nada a esconder, sem deixar nada oculto. Erros, falhas, pecados, nada fica oculto diante da palavra de Deus, que é a palavra do próprio Deus falando. Quando você vai lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz o quê? A palavra do Senhor, a palavra de Deus é apta para discernir intenções do coração,
pensamento, ela destrincha medulas, ela corta, ela está ali para saber tudo sobre nós. Amém? Então, aqui, quando nós lemos essa palavra, essa caminhada, essa pregação de Jesus, esse início de convite para um novo tempo da igreja, aleluia, nós vemos aqui a palavra, como eu já disse, né? Quando eu estudei sobre Pedro, o que significa? Eu entendi o que significa o ser humano e a glória de Deus na restauração do homem. Repita comigo, porque é importante. O ser humano e a glória de Deus na restauração do homem. Amém? Então, para não ficar fora de contexto, como nosso irmão falou, amém? Nós precisamos entender, no capítulo 3, no versículo 16, tendo Jesus se batizado, né, saiu logo das águas, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Amém? Jesus saiu do anonimato. Jesus saiu, aleluia, de um lugar aonde nós, quando vamos lá para o início do nascimento, da revelação de Jesus, né? Porque começa com o livro messiânico. Quando o profeta, ele fala aqui. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, deixando Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui, o que aconteceu? O profeta messiânico já havia profetizado, visto quem era Jesus. Depois, os profetas foram anunciando a revelação de que o Messias viria e que toda aquela maneira de adorar, de buscar, seria um acrescentar no Novo Testamento, em que o véu foi rasgado, aonde a glória do Senhor seria manifestada através dessa nova adoração. Amém? Então, Jesus, ele começa, a princípio, capítulo 4, Jesus, ele é conduzido para o deserto. Então, ele sai lá do anonimato e ele aparece no rio, e ali ele se batiza, porque ele estava direcionado pelo Senhor e pelo Espírito Santo, e ele sabia para que ele veio. Então, quando chegou o tempo que ele fosse enviado, ele cumpriu todo o protocolo da terra, amém? E aqui ele é levado para o deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, né? Pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele, o tentador, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se pães. Amém? Quando nós vemos esses dois versículos, esses três versículos aqui, nem Jesus foi poupado. E Jesus que foi tentado mesmo.
E nós? E quantas vezes, quanto mais você descer, quanto mais você aproximar-se de Deus, buscar a presença de Deus, aqui a palavra está dizendo, nem Jesus passou despercebido, ele foi tentado. Por que Jesus foi tentado? Talvez a tentação dele foi maior ainda, uma prova maior, porque o preço que ele iria pagar seria um preço de libertação, um preço de salvação, um preço de que só quem é espiritual pode saber o valor e o preço que Jesus estava prestes a pagar. Então, como ele teria que andar, aleluia, os caminhos ali para cumprir o que o Pai deixou para ele fazer, por um homem veio o pecado, mas pelo um homem vem a salvação, né? E aqui, a tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência da vontade de Deus. Então, ele tentou, de qualquer forma, de qualquer maneira, de todas as maneiras, para tirar Jesus daquilo que já foi predestinado por Deus. Jesus já foi predestinado para a salvação. Ele já foi, aleluia, ali por Deus, já para que ele nos desse essa liberdade que nós temos hoje de estar adorando, de estarmos buscando, aleluia, estarmos aqui na casa do Senhor livres, porque a própria Bíblia diz que era um povo cativo, era um povo que andava em trevas, era um povo que não via a luz. Então, essa luz não era a luz natural que ele está falando. Ele está falando da luz divina, a luz que ilumina a nossa vida espiritual. Amém? Então, nós vemos que Jesus resiste. Ele, porém, respondeu, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Quando ele passa por esse processo de 40 dias, é natural para um homem. Ele era Deus, mas ele deixou a sua divindade e viveu como um homem. Na hora que ele precisasse fazer algo no tipo uma cura, uma libertação, aleluia, pregar a palavra, a unção vem. É o que acontece conosco. A letra pura, ela é uma letra, mas com o Espírito Santo, por que o Espírito Santo está na igreja? Por que Jesus falou, eu vou, quando ele se cumpriu ali ali a cruz, né? E ele, antes de ir, ele falou para os seus discípulos, eu não vos deixarei só. Quando eu subir, o Espírito Santo descerá. E quando ele descer, aleluia, ele vai te ajudar, ele vai edificar a igreja, ele vai consolar. É por isso, irmãos, que nós cristãos passamos por muita adversidade e o mundo não entende. Porque aonde está a nossa força? A nossa força está no Senhor. A nossa fortaleza vem do Senhor, porque ela é regada uma fé que tem dentro de nós. E essa fé, ela tem que ser alimentada pela palavra. Amém? Então foi necessário Jesus passar por tudo isso e iniciar essa jornada de pregação. Então, quando ele sai daquela preparação de deserto e de obediência em que nós também passamos, irmãos, quando você é limpo, quando você é chamado, escolhido, e Deus dá para cada um ali aquela chamada, né? Ele dá para você uma meta para você cumprir. Ele te chama e cada um tem algo para fazer no reino do céu. Primeiro, ele te prepara. Ele te chama e ele te prepara. Amém? Nós vamos chegar lá na vida de Pedro, dos discípulos. Assim é conosco também. Você não está aqui por acaso.
Eu não estive aí por acaso. Pode ter certeza disso. Você não está aqui por acaso. Eu não estive aí por acaso. Pode ter certeza disso. Você não está só porque você quer adorar. Você também quer fazer. Deus também quer que você faça. Amém? Então, quando ele aqui existe o diabo, né? E ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, do trono de Deus. O inimigo é sagaz, o inimigo é astuto. Ele não se deixa por vencido. Ele levanta, ele cai, ele vai, ele volta. Você tem que ter consciência disso. Não pensa que você expulsou o adversário, orou, expulsou, e você vai sobre água fresca, vai dormir, não precisa orar mais, não precisa buscar mais. Ele vai achar fraqueza, ele vai achar o ponto fraco e ele vai tentar achar brecha. E se ele não achar brecha, ele vai ficar tinindo ali, ó, no ouvido, ali nos olhos, ali nos órgãos nossos de sentido, aonde nós podemos abrir uma grande brecha para que ele venha e se aninha. Amém? Então, é vigilância, né? Então, o Senhor disse para ele, não só de pão vive o homem, mas ele transportou Jesus para uma cidade e colocou sobre um pináculo do templo, né? Colocou um ponto, uma visão bem ampla, como se Jesus não foi ele que fez o céu e a terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se ele não soubesse disso. Mas o inimigo, ele sabia quem era Jesus. Mas quando ele quer enganar, quando ele quer confundir, quando ele quer, aleluia, causar algo assim, ele vai fazer de tudo para poder te convencer. E ele tentou. Uai, não tinha assim, nada a perder? Então, vai que cola, né? Como diz o ditado aí. Vai que cola, vai que Jesus cai. Adão caiu, Eva caiu. Quantos que Jesus cai? Adão caiu, Eva caiu. Quantos tantos caíram? O homem está caindo todo dia. Deus está consertando e o homem vai, cai, e ele vai lá que ele cai também. E aí, aleluia, disse o Senhor, aleluia, disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-se-ão nas mãos para que nunca tropece em algumas pedras. Mas Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. Amém? Isso aqui, irmãos, esse versículo 8 aqui, novamente, o inimigo, ele faz proposta sem sentido, proposta, talvez pode até ter sentido, mas as propostas do inimigo, ela pode ter até bonita, mas nós temos que ter essa coragem, essa visão, essa ousadia e essa autoridade de falar, como ele disse, tudo isso, quando ele diz, tudo isto te darei, se prostrar me adorais. Então ele diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aqui, nós entendemos o quê? Se você permanecer firme, aguentar firme, não for pelas propostas que você sabe que é do inimigo. Porque Deus, ele não vai deixar você ir até o fim. Você vai receber a sua recompensa. Deus vai mandar quem? Os anjos. Te dá a sua vitória. A sua vitória, irmãos. Talvez elas estejam aí, ó,
na dimensão espiritual, nas regiões celestiais. Às vezes a sua vitória está sendo combatida, existem anjos lutando para o outro que foi designado para trazer a sua vitória. Ele está lá, está parado no mundo espiritual e é necessário Deus mandar reforço. Com base em que eu falo? A oração de Daniel. Deus respondeu imediatamente. Quem sabe Deus respondeu a sua imediatamente, mas quanto tempo você ainda não recebeu? Quantos meses você está esperando? Quantos anos você está esperando? Imediatamente, mas quanto tempo você ainda não recebeu? Quantos meses você está esperando? Quantos anos você está esperando? E se Daniel tivesse desistido, qual seria a história? Não seria essa. Quando ele falou, desde o primeiro dia em que você se colocou a orar, nesse propósito, o anjo que traz a bênção estava já. Deus designou ele para chegar, só que ele ficou paralisado no mundo espiritual, porque os demônios que estão nas regiões celestiais, que está escrito lá em Efésios 6:10, a nossa luta não é contra a carne, o sangue, sim contra os principados, as potestades, que estão nas regiões celestiais, elas estão aí, não se engane, e não tenha, irmão, vou falar uma palavra bem forte, não tenha preguiça de orar. Não tenha, irmão, desânimo de orar. Não tenha dúvida quando você for orar. Ore com fé, ore com certeza que Deus ele vai ouvir e ele vai mandar o recurso para você. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá para o texto que lemos, né? Nós estamos dentro do texto, mas para os versículos que lemos. Então, Jesus, ele vai para Galileia, para se cumprir como o profeta messiânico falou. Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Porém, Jesus venceu o diabo, venceu o deserto, venceu tudo o que ele tinha que vencer. Mas agora, ele precisava fazer discípulo. Por quê? Porque o tempo dele também era limitado, porque ele tinha que entregar, aleluia, uma igreja pronta para dar continuidade e ele subir, e ele mandar o Espírito Santo para que se cumprisse, aleluia, o propósito de Deus. E aqui nós estamos, né, irmãos? Graças a Deus. E aí, aleluia. Nesse meio tempo que Jesus, ele está com essa missão de fazer discípulo, ele ouve que João estava preso. Quando foi isso? Irmãos, olha o espaço de tempo que foi. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. 40 dias Jesus passou no deserto. Quando ele volta, qual é a notícia que ele tem? João Batista está preso. E ele vai para Galileia, deixando Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon. Para se cumprir, né? Glória a Deus. Aleluias. O que interessa aqui, versículo 16. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz. Quando Jesus em treva viu uma grande luz. Quando Jesus começou a pregar, aleluia, os olhos daquele povo que estava em treva, que não tinha solução, que não tinha sentido, viviam depressão, se for falar na linguagem de hoje, com as tarjas pretas, as Rivotril da vida, esse povo estava assim, numa situação terrível, espiritual e física. E aí, viu uma grande luz, e aos que estavam sentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Que morte é essa? Espiritual.
raiou uma esperança, raiou uma fé onde Jesus começou a pregar que ainda havia esperança aí. Ainda havia oportunidade aí. Quando você ouve a palavra do Senhor e a coloca em prática, você recebe uma oportunidade. Você recebe, aleluia, uma chamada. Jesus está te chamando. E você que está no caminho, que ouve a palavra do Senhor como alimento todos os dias, aleluia. Jesus, através da palavra, está dizendo: não desvie dos meus caminhos. Por quê? Você vai nadar o mar inteiro e morrer na praia? Você vai sair dos caminhos do Senhor por qualquer motivo? O motivo que for, mais terrível que for, a razão que você tiver, não tem sentido você deixar a sua salvação. Porque esse mundo aqui jaz do maligno, e ele mesmo mostrou para Jesus que é dele. Ele mostrou, Deus tem todo o controle da terra, do mundo, de tudo. Mas Satanás tem a legalidade. Não vou falar servo de Deus, mas você que não está no caminho do Senhor, não estou falando de religião, estou falando da palavra, que você busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade de, aleluia, se arrepender. Que o resto é com Deus. Amém? Então, desde então, começou Jesus a pregar dizendo: olha que Jesus fez um tema aqui. Eu achei um tema. Nós pregamos, colocamos. Eu acho que quase todos os pregadores, né? Eles colocam tema, título, para dar um norte. Amém? Então, Jesus deu um tema aqui para a pregação dele, para a primeira pregação dele. Ele deu um tema. Você conseguiu achar esse tema? Qual foi o tema que Jesus deu aqui? Eu vou ler e vou ver se você consegue achar. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Qual foi o tema de Jesus? O arrependimento. Sem o arrependimento, ninguém verás a Deus. Eles estavam acostumados a ouvir palavras e palavra, Velho Testamento. Eles sabiam de cor a lei, os 10 mandamentos, os mandamentos, aqueles pecados capitais. Eles sabiam tudo de cor, irmãos. Mas quando Jesus chegou, o que Jesus foi falando? Separando. Raça de víboras, fariseu. E foi assim, Jesus, porque, irmãos, quem conhecia mais o ser humano, como eu disse para os irmãos, que a palavra do Senhor mostra o homem, mostra nós na sua totalidade, não tem nada. Ele vê lá o seu batimento cardíaco lá, ó, ele tem raio-x no seu olhar. Ele tem um raio-x. Ele consegue. Entendeu? Então, Jesus sendo assim, só que o povo estava tendo, a maioria, estava tendo Jesus como um profeta qualquer, cheio de dons, de unção, mas não como Deus, não como Salvador, como Filho de Deus, como Messias que veio para trazer a solução, a salvação que nós estamos esperando, amém? Esperando a vinda de Jesus. Aí vai, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus andando, ele faz essa pregação, ele está pregando, porque aqui está resumido, ele está pregando a palavra. Chega o momento
Porque isso aqui João Batista também já estava fazendo. João Batista também estava trazendo a palavra real, dura, para aquele momento. Por isso ele foi preso, porque ele confrontou. Né? Vocês sabem da história. E aí Jesus chega e fala assim, eu digo assim, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos. E ele fala assim, chegou a hora de eu preparar aqui agora uns discípulos, uns obreiros, para poder dar um ensinamento e quando eu for, eles vão ficar com esse legado, com essa unção, com essa autorização. Tanto é que Deus deixou tão forte, irmão, na palavra que eu não anotei aqui agora para te dizer o capítulo, o versículo, que ele diz que se você crê, se a igreja crê, vocês fariam obras maiores que Jesus fez. Não se assuste quando você vê alguém orando em nome de Jesus, com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ressuscitando alguém que partiu, dando cura, né? Fazendo grandes milagres. Jesus falou, ele deu, se você tem fé e crê, e tomar posse, e for o seu chamado, faça. Porque o Senhor, ele se encarrega do resto. Amém? Então aqui, Jesus, ele vê dois irmãos, que era Pedro, para você entender o tema. Eu disse que o nosso tema é Pedro como um de nós, né? Igual a nós, ou seja, igual a nós. E vou mostrar para vocês que Pedro era igual ou pior, ou nós somos piores do que Pedro. Mas o X da questão aqui é a escolha. Que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Deus não conhecia Pedro? Conhecia. Não sabia quem era Pedro em termo caráter, personalidade, gênio forte, birrento, outras coisas mais. E ele escolhe Pedro. E nós? Como nós somos? Aí é para cada um refletir, não é? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, quando eu li aqui que ele chama Pedro, né? Ele chama Pedro, ele chama André, ele chama os outros irmãos aqui, o filho de Zebedeu. Aleluias. Ele faz o quê? Versículo 18. Um convite. Ele lança um convite. E quando ele lança um convite, a Bíblia diz o quê? Imediatamente eles largaram as redes, o que estavam fazendo, e foi seguir a Jesus. Foi seguir a Jesus. Ouvir palavra, ensinamento, tudo que Jesus mostrou, propôs para eles. Ele foi, né? Glória a Deus. Versículo 19. Então, disse-lhe, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Quando Deus escolheu Pedro, e aí é que eu faço essa pergunta para vocês. Quem era Pedro? Quando Jesus escolheu Pedro, quem era Pedro? Como ele estava? A resposta está aqui, né? Quem era ele? Um pescador. Um homem comum. Um homem que estava acostumado a pescar. Era o meio de seu sustento.
tinha uma vida normal, como ele era. Lá na frente, a gente sabe quem era ele. Quando ele começa a caminhar com Jesus, os seus defeitos, as suas qualidades aparecem juntos. Assim é o ser humano. Amém? Então, é a pergunta de vestibular que eu faço também para nós. Quando Deus te chamou, onde você estava? O que você estava fazendo? Ou o que você está fazendo? Eu, há 24 anos, eu sei onde eu estava, o que eu estava fazendo. Se eu não tivesse aceitado o convite por pressão, não foi por livre vontade, o convite por pressão, não foi por livre vontade, foi por pressão. E olha que pressão que Deus me deu. O que eu estava fazendo, irmãos? Trabalhando também, como qualquer um de vocês, estudando, trabalhando nos órgãos aí, público. E aí? E também estava em um lugar que, se eu tivesse morrido, eu tenho certeza que eu estava no inferno, porque eu não sabia o caminho. Eu achava que eu estava no caminho da verdade, mas eu não estava. E Deus, pela misericórdia dele, me chamou, me deu a oportunidade. Então, quando eu lancei essa pergunta, aonde você estava, é para você ver e agradecer, ser grato, não só por ele ter te escolhido, mas pela escolha que ele fez, né? Decisão. Desculpa, irmãos. Está muito seco. Vai dando glória. Está muito seco o tempo, viu? Então, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Talvez, eu fiz 3 perguntas aqui. Quando Deus te chamou, onde você estava? Isso é para quem está na caminhada há muito tempo. Ou 1 ano, 2 anos, sabe? Ou 1 mês, não importa. Onde você estava? Aí é com você. O que você estava fazendo? Você estava fazendo. Também é com você. E o que você está fazendo? Essa é mais grave. Essa pergunta. Sabe? Sabe por quê, irmãos? Porque não basta estar só no caminho. O que nós estamos fazendo também coopera para a nossa salvação também coopera para a nossa salvação e para a nossa condenação eterna. Então, é importante o que nós estamos fazendo. Mais importante ainda, porque se como aquele hino que foi cantado, quantas almas eu poderia levar a Deus? Aqui, ó. Como que é, irmão? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor levar? É o hino 16 da harpa. Isso é para chamar a nossa atenção, porque talvez alguém fale assim, mas eu não tenho chamado de Pedro, dos discípulos, da pastora, dos obreiros, não sei cantar, não sei louvar, não sei nada. Mas ninguém fica, irmãos, desocupado na obra de Deus, na casa do Senhor. Você pode ser um intercessor, você pode ser aquele que, olha, a igreja lá em Épto
lá no Parkway, lá, pastora, anunciar o evangelho, ver que aquela vida está ali, ó, sem ser, dá o caminho, mostra o caminho, amém? Anuncie a obra do Senhor e deixa Deus trabalhar, amém? Então, glória a Deus. Isso aqui é para a gente pensar e refletir, né? Jesus propôs a Pedro e aos discípulos, né? Aqui, versículo 19. Ele diz: vinde a mim, eu te farei pescadores de homens. Deus, Jesus, promoveu os discípulos para de pescadores de nada, do anonimato para homens públicos, conhecido porque Deus capacitadores de nada, do anonimato para homens públicos, conhecido porque Deus capacitou, Deus, aleluia, deu dons, aleluia, Deus, aleluia, enviou esses discípulos. Quando Jesus te chama, ele se encarrega de te capacitar. Amém? Então, nós não podemos ser covarde. O que ele propôs para você? Você que está na caminhada, você que foi escolhido, chamado pelo Senhor. Você, quando vai orar, quando vai ler a Bíblia, você para pensar: o que Deus propôs para mim? O que Deus quer de mim? Eu estou dando fruto nessa seara? O que eu estou fazendo? Porque, irmãos, mesmo que a sua resposta seja negativa, eu quero dizer para você que há tempo. Há tempo de você voltar, sabe por quê? Quando aquele filho pródigo, ele viu o que ele fez com o pai dele, pegou a sua herança antes do tempo e foi, farriou, aprontou, foi para o lamaçal, foi para ser escravo. Ele lembrou do pai dele. Nem meu pai faz isso com seus trabalhadores. E eu aqui não tenho nem comida. Tenho que comer comida dos porcos. Muitas das vezes, irmão, o mundo é isso. Ele oferece comida dos porcos, é lavagem. É coisas imundas. Mas quando nós lembramos da casa do Pai, da casa do Senhor, aleluia, nós temos alimento que alimenta a nossa alma, o nosso corpo, nosso espírito, e nós não vamos precisar de tarja preta, desse Rivotril da vida, psicólogo, sei lá o que mais que tem por aí. Não, irmãos, nós temos o Senhor para nos exortar, edificar e consolar. E quando ele tem que trazer a espada, ele traz. Mas nós estamos sendo tratados. Quando esse filho chega na casa do pai, ele não queria ser filho, ele queria ser um dos trabalhadores. Mas quando Deus te elegeu para ser filho, te chamou para ser filha do reino, do rei, você pode chegar como você estiver, você é filho. Você não vai pegar o lugar de escravo, não. Você não vai pegar o trabalho de escravo, de serviçal, não. Ele te limpa, ele te lava, ele te dá roupa limpa, ele te coloca um anel no dedo e mostra para todo mundo e faz um culto de ação de graça. Para quem quer e não quer, quem gosta ou quem não gosta, mas vai, aleluia, ver a sua exaltação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, Pedro era quem? Aí ele já estava caminhando com Deus, com Jesus. Já tinha aprendido muita coisa. Mas, quando você vai lá para o final da palavra, não nessa, quando Jesus já está no final da missão, dá vontade de falar assim: Pedro, o que foi que você aprendeu? Parece que nada, com Jesus. Porque o que ele faz? Ele arranca a orelha do soldado lá de romano. Então, desceu nele o quê? O eu, a carne,
ali aquela essência dele, do velho homem, que está lá em Gálatas 5, né? Deixa o velho homem, deixa a velha mulher, ela já morreu quando você desceu as águas. Você é um novo homem, mas Pedro, como um de nós, irmãos, mostra que se nós agirmos na carne, no impulso, no ímpeto da nossa carne, nós vamos esquecer tudo que nós aprendemos. Nós vamos caminhando com Cristo 200 anos e não vamos esquecer. Na hora que surgir algo assim, você vai irar. E Deus está falando que isso não pode acontecer. Que ele corrigiu Pedro na hora, imediatamente, e colocou a orelha de volta lá. Aleluia. Então, eu tenho isso aqui para depois você examinar. Vou deixar aí na live, porque o teu tempo está correndo. Mateus 16, versículo 16. Aleluia. Isso aqui é quando Pedro, ele era decidido. Qualidade. Falei muitas coisas negativas dele. Mas Pedro era decidido, era um líder firme, decidido. Pedro foi o primeiro a responder a pergunta de Jesus, quando Jesus falou assim: quem sou eu? Aí ele fala: tu és Cristo, tu és o Filho de Deus, né? E aí, esse aqui é importante, deixa eu ver aqui falar. Pedro responde, dizendo: tu és filho, o Cristo, filho de Deus. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele já tinha visão de Deus, já tinha certeza que o Espírito Santo revelou para ele: não tenho dúvida que você é o Filho de Deus. E aí ele já dá uma incumbência para Pedro, né? Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que nós estamos aqui. Sobre esta pedra. Quem era a pedra? Jesus. A pedra é Jesus, fundamentada em Cristo, a palavra de Cristo. Então, sobre essa pedra, e ele deu para Pedro as chaves, que Atos dos Apóstolos, que deu o início da igreja, amém, primitiva, ali, como Pedro, como apóstolo, mas ele era um homem como nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Teve jeito para ele, tem jeito para nós também, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje está ruim aqui, a minha garganta. Glória a Deus. E Pedro também, foi ele que pediu, que perguntasse, pediu para João perguntar, né? Quem era o que ia trair? E aí, Jesus respondeu como? Está em João 3, 13, 24. Que ele fala: aquele que eu molhar um bocado, né, pegar um pedaço de pão, molhar no vinho, né, no suco, e dar, esse que vai me trair. E na ceia, na última ceia, aconteceu isso. Então, foi Judas, né? Então, Pedro também, ele andou sobre as águas. Mateus 14, 28. Mas Pedro, como um de nós, Pedro andou sobre as águas? Ele andou até Jesus sobre as águas, irmãos? Vocês lembram? Não. Ele andou até um pedaço, até uns passos. Mas ele tirou os olhos de Jesus. Por ele tirar os olhos da palavra de Jesus, ele olhou a circunstância, o vento, ele quase afoga. Ele desceu. Isso dá para nós ensinamentos, lições, que se nós
realmente não aprender com os erros dos outros, disse que, eu acho que eu vou falar certo, diz que o inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros ou com os erros dos outros? Com os dos outros? O inteligente é quem aprende com os erros dos outros. E o sábio? Quem é? Com seu próprio erro. Entendeu? Então, isso aqui é para nós trazer para a vida. Tudo está ótimo. Eu posso ser inteligente, estou ganhando. Eu posso ser sábio, ó, joinha, amém? Porque eu só vou progredir no reino, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, assim, irmãos, aleluia, nós podemos enumerar aqui as falhas. Pedro era precipitado, era negativo, não pensava antes de falar, cortou a orelha do soldado, mas Pedro não ficou só nos erros, né? Quando nós vemos aqui, versículo 19, o que está dizendo? Como eu disse no início da palavra, a Bíblia é um livro que mostra o homem na sua totalidade. Se fosse uma escolha humana, um julgamento humano, Pedro receberia a chave? Se fosse um julgamento, se fosse julgar humanamente o que Pedro fez, se não fosse Jesus Deus, ele receberia a chave? Não. Se Deus for olhar para nós com julgamento de como nós somos, nós vamos receber alguma coisa? Não. Amém? Aleluia. Mas, né, como Deus é Deus, né? Se for nessa condição humana, Pedro jamais receberia a chave do reino e não iria edificar a igreja de Cristo na rocha que é o próprio Deus. Então, no versículo 19, eu quero finalizar aqui, dizendo para vocês, irmãos, glória a Deus. Quando ele fala assim, pescadores de homens, a proposta de Deus, de Jesus para Pedro e todos os discípulos, que ele foi chamando e trazendo ali os 12 para junto de si. A Bíblia fala que Jesus não foi só os 12, foi muitos discípulos, que ele foi formando discípulo, que era necessário. Mas, porém, a Bíblia também diz que muitos abandonaram Jesus por causa da palavra verdadeira e de se julgava dura. Mas era a realidade. E a verdade hoje, ela emplaca isso também. Então, o reino dos céus, a palavra está sendo lançada e pregada, mas poucos permanecem, amém? Na caminhada. E aqui, Jesus chamou Pedro e os seus discípulos. Ele chamou como pescadores de homens. E aqui, o que ele diz para nós, cristão, dessa nossa geração, tá? Nossa geração. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas um membro normal da igreja. Se não estiver ocupado procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever e na obra de Deus. Amém?
Então, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, para que nós venhamos fazer diferente ou melhor que pudermos fazer para o reino dos céus, porque Ele conta comigo e com você. Amém? Essa é a palavra. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus, amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse culto maravilhoso, amém? Por essa oportunidade abençoada, porque você está aqui, amém? Que Deus te abençoe. Nós temos visitante hoje, amém? Você já veio, né? Ele não. Qual é o seu nome, irmão? Seja bem-vindo, irmãos. Vamos estender as mãos para cá, amém? Sejam bem-vindos, bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre ou fique para sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite, por este culto, pela nossa vida, pela nossa semana, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Pai, está fazendo, ó Deus. Abençoa, Senhor, grandemente, ó Pai, aleluia, a vida de cada um. E você que está na live também, receba a bênção, a vitória de Deus, em nome do Senhor Jesus, que Deus faça grandes maravilhas e libertações e cura a teu respeito em nome de Jesus. Aleluia. Antes de orar, quero apresentar os dízimos e as ofertas. Senhor, quero apresentar os dizimistas, os ofertantes. Amém a Deus. Aleluia. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, trazer prosperidade para a tua obra, para a tua igreja, para o teu povo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém e até domingo.